Era da eternidade, do medo à eternidade. É essa aí que o Atlético vai viver, né? Nessas próximas 2 semanas. Olha, com traços proféticos e apocalípticos, por que não, né? Mas a gente começa falando do time mineiro que jogou aqui em BH. A gente começa falando do Cruzeiro, que conseguiu quebrar um jejum de 4 partidas sem vencer no campeonato. Em cheio, hein? Dirão, você muito, hein, moleque? Nunca foi sorte, Thiago, sempre não foi vou Deus. Mentir que eu torci pra uma bolinha vadia entrar e ficar 2-0. Eu sei, Thiago. Então, né, continuamos escalando na só tabela. Só se fosse vadia mesmo. Do palpitômetro. O Cruzeiro, então, conseguindo quebrar, né, essa sequência de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, apesar ali das... E eu dizia mais ainda, né, gente? Eu acho que podem existir mais mudanças. Tu te lembra? Te lembra? E acabou acontecendo, o Jardim colocando um time. Colocou o Aragão, que precisava de entrar no lugar do Cássio, pelo protocolo de concussão. O Fabrício Bruno voltou no lugar do Jonathan Jesus. O Cauã Prates voltou no lugar do Kaique, que estava suspenso. E na direita ele entrou com o Cauã Moraes. Teve coragem, hein? Muita. E colocou ainda, sacou do time o Arroio e lá na frente o Gabigol no lugar do Caio Jorge. Não, colocou o Anderson e colocou o Arroio. Eu falei... Sacou o Arroio. Sacou o Arroio. Tô doidão. Tô tomando água gasosa e tô ficando doido. Mas e aí, senhores? Cruzeiro venceu e a atuação, o Jardim até falou, né? Ô, Valor, tem uma coisa que você sabe que eu me preocupo muito, é com desempenho. Me preocupo bastante com o desempenho. Eu sempre tô ligado no desempenho. É sempre aquela briga. Você quer o desempenho ou você quer o resultado? O Thiago, claramente, ele veste a túnica do resultado. E ontem, sábado, né? Isso. Sábado, especificamente, o Cruzeiro precisava do resultado. E o porquê? Por causa da sequência de perdendo pontos que o Cruzeiro tava. Eram 4 jogos sem vencer. Exatamente. Então, assim, vinha de uma sequência ruim, com uma derrota e 3 empates. Então, essa sequência deu uma quebra naquela linha que o Cruzeiro vinha seguindo de perseguição ao Flamengo e ao Palmeiras. Então, pro jogo especificamente de sábado, o interesse, o meu foco era que o Cruzeiro faça o resultado. O desempenho, depois a gente debate. O desempenho, o Leonardo Jardim ajeita durante uma semana que ele vai ter de trabalho. Então, para esse jogo especificamente, eu estava no time do resultado e não do desempenho. O desempenho a gente vai aguardar para o próximo jogo do Cruzeiro, que a gente alia, né? Foi um alinhamento que foi feito. O Cruzeiro ele te entregava o desempenho mais o resultado. Às vezes acontece de você ter um grande desempenho e não conseguir o resultado. O importante é aliar as duas coisas. Mas quando você está passando por um período ruim, ou um período menos pior para o Cruzeiro. Isso, né? No brasileiro. Né? Uma situação dessa que o Cruzeiro não conviveu, que venha o resultado. Que o Cruzeiro é um time, o Guilherme, que até então havia ficado no máximo 3 sequências de 2 jogos sem vencer. Ou seja, não venceu uma partida e a outra, na terceira ele vencia. Foi a primeira vez na temporada, ele já havia ficado 4 jogos sem vencer, mas no recorte da temporada, né? Santa Fé, Inter, Muxuque, Runa e São Paulo. Mas no brasileiro... Foi a sequência antes do São Paulo, que foi a virada de chave. Exato, né? Mas no brasileiro, ele não havia vivido isso ainda e acabou quebrando diante do Fortaleza no Mineirão, Gui. Pois é, Valu, e foi um jogo muito físico, né? E o Jardim comentou na coletiva que o Cruzeiro estava muito cansado. Ele falou, hoje não foi uma boa atuação, foi um jogo mais físico e principalmente depois que o Palermo, né, treinador do Fortaleza, coloca o Moisés e o Pierre. É estranho ver o Palermo ainda à beira do campo pra mim, né? E quando ele coloca o Moisés e o Pierre abertos, ele vai com tudo pra cima. E ele ainda tenta com o Marinho, a última ficha. Então ele acaba no segundo tempo pressionando o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro perdeu força no segundo tempo. Atacou pouco, né? No primeiro tempo o Fortaleza tentava algumas escapadas, mas não conseguia. No segundo tempo, efetivamente, acabou assustando mais. Gostei do Léo Aragão. Vi muita gente cornetando, né? Teve uma saída precipitada dele, quase pra que mim, o Marinho... coisa de quem tá fora de ritmo, né? Que o goleiro também precisa, né? Você lembra qual foi o último jogo dele, além do clássico que ele entrou? Confesso. Eu acho que foi o Democrata. Não. Ele faz um jogo no campeonato. Salvo engano, ele é o goleiro titular contra o Juventude.
numa vitória do Cruzeiro por 4-0, mas Jogou, o Cássio ficou suspenso. Ele é basicamente um sócio 5 estrelas dentro do campo, assim, nesse jogo contra o Juventude, salvo engano. Mas contra o Fortaleza ele teve que trabalhar e ele saiu precipitado naquela do Marinho, todo mundo pegou no pé, mas ele foi bem. Salvo engano, ele foi eleito o melhor em campo pela detentora, né, dos direitos. Pela detentora foi. E gostei do Arroio, muito agudo, né, no lance do gol. Cacete. Ele passa liso, acha o Christian de frente pro gol. É muito interessante a jogada, porque a zaga do Fortaleza tá fazendo a leitura que a bola vai pro miolo da área. E ele acha o Christian vindo de trás. O Christian fica com um pênalti com um gol aberto, né? Então achei muito interessante o Arroio e acho que pode ser aí um titular, viu, Valu, pros próximos jogos. De novo eu avisei aqui. Não, só um destaque também. Mesmo. Esse lance do Arroio do gol foi a primeira que ele caiu pelo lado Olha esquerdo. lá, ó. Porque ele tava meio escondido do lado direito. O jogo do Cruzeiro era todo pelo esquerdo. Na primeira que o Leonardo Jardim inverteu ele com o Christian pisa dentro da área e o Arroio faz a jogada do gol. O jogo de sábado, eu não vou mentir, eu não fiquei tão feliz assim com a atuação do Cruzeiro, que eu esperava um pouco mais. Esperava um Cruzeiro muito mais dominante diante da equipe do Fortaleza do que foi de fato. Mas o mais importante de fato, e eu concordo com o Eltinho, era vencer. O Cruzeiro tinha que vencer. O Cruzeiro tinha a obrigação de sair com um resultado positivo depois de tudo que tinha acontecido anteriormente. Aliás, isso inclusive foi uma coisa que o próprio Valuzinho disse na semana passada, que o Cruzeiro tinha obrigação, pela conjuntura, exigência pelo contexto da tabela. do campeonato, pela exigência da tabela. E o Cruzeiro termina essa rodada, para mim, ao lado do Flamengo, em quem tá ali pensando ainda em título, como um dos grandes vencedores, porque o Cruzeiro viu o Palmeiras não pontuar, o Flamengo pontua e iguala o Palmeiras em relação ao número de pontos, e o Cruzeiro se aproxima. O Cruzeiro pode, vencendo o Palmeiras no domingo que vem, ficar 2 pontos do Palmeiras. E aí teria que torcer pro Flamengo ter um tropeço Flamengo que na encara rodada. Fortaleza lá no Castelão. Vai ser Flamengo e Fortaleza lá no Castelão. Então assim, o Cruzeiro torcer para uma derrota, por exemplo, do Flamengo conseguindo uma vitória, fica a 2 pontos dos líderes do campeonato, e o que seria muito bom pro Cruzeiro e para essa reta final de campeonato também. Mas, enfim, só voltando no tema atuação do último sábado, eu entendo toda a dificuldade, o desgaste físico, que o Jardim, inclusive, fala sobre isso na entrevista coletiva. Salvo engano, o Lucas Romero, pós-jogo, também fala sobre isso. Ele deixa a partida e vai falar. O Vidalba fala sobre... Eu nunca tinha ouvido o Vidalba falar a respeito de desgaste, ele falou. Exato. Então, saiu o jogo de sábado, para mim, tira um peso das costas desse elenco que estava, de fato, desgastado pós-partida contra o Atlético. Estava desgastado também pela sequência. E o Cruzeiro agora tem, se você considerar desde sábado, 8 dias até a partida contra o Palmeiras, que é no próximo domingo à noite ainda. No horário pornográfico. E lembrando que o Palmeiras joga na quinta-feira, né? Lá no Equador. O que é ótimo. E o Palmeiras ontem perdeu o Piquerez, né? Expulso depois do jogo. Verdade. Piquerez expulso depois da partida. Então, sinceramente, cara, foi uma boa vitória do Cruzeiro, mas eu não gostei particularmente da atuação. Só destacando, desculpa, claro. Valor. Não, fica à vontade. 2 pontos que me chamou a atenção. Eu acho que nessa partida, especificamente, o Lucas Silva sentiu falta do Kaique. Eu acho que ele sente falta ali pelo posicionamento que os dois ocupam dentro do campo. Eu acho que foi uma atuação abaixo do que normalmente o Lucas Silva faz, e também o Gabigol. 2 pontos assim que eu queria chamar a atenção. Eu acho que o Gabigol aproveitou muito mal a oportunidade, essa primeira oportunidade que ele teve de substituir o Caio Jorge, que é o grande artilheiro do Cruzeiro na temporada, e que pode pegar uma punição e ficar fora de alguns jogos. Então, o Gabigol poderia ter aproveitado melhor. Eu acho que então, ele perdeu aquele gol, não é normal ele perder. Enfim, então só para pontuar essas duas coisas que eu acho importantes também a gente debater. Achei uma atuação ruim do Gabigol, cara. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Um cara que eu esperava que pudesse aproveitar essa oportunidade. Você lembra o que você falou? Que você se ele assim, fizesse uma boa atuação seria a atuação para ele firmar os pés. Exatamente. Se ele fizesse uma boa partida, para mim ele teria oportunidade nesse momento de talvez ganhar uma vaga. Porque aproveitando uma queda, mesmo que mínima, de desempenho do Caio Jorge, assim, a queda do Caio Jorge é a seguinte: ele tá 5 jogos sem marcar, só que dos 5 jogos que ele tá sem marcar, tem 2 assistências. Então, assim, não é uma queda de fato. Mas aproveitando talvez essa queda de desempenho do Caio Jorge, ele pudesse, pelo menos na minha cabeça, firmar, colocar uma dúvida na cabeça do Leonardo Jardim e talvez até garantir uma posição. Só que, cara, não garantiu. Jogando o que ele jogou contra o Fortaleza, eu acho muito pouco.
Muito pouco para um cara que eu, honestamente, espero bastante. Eu sempre o elogio, sempre falo, pô, o Gabigol joga pra cacete. Pra mim, o melhor do Brasil desde 2019, por tudo que ele decidiu, pela forma como ele foi importante pro Flamengo e tal, enfim, pelo que ele tem sido importante pro Cruzeiro. Mas no jogo contra o Fortaleza, ele não jogou absolutamente nada. É que assim, para pegar contexto, né, quando a gente tá falando de atuação, eu acho que em outros momentos dessa sequência que o Cruzeiro viveu ruim, eu até pego antes do início da sequência. No jogo contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro venceu, mas para mim não fez uma partida boa. O Cruzeiro faz um segundo tempo onde faz um gol com o Lucas Silva no final do primeiro tempo, onde estava jogando realmente muito mal. E aí depois vem a sequência dos jogos, depois do Red Bull Bragantino, vem o jogo com o Vasco, muito ruim, e era um Cruzeiro descansado ali. No contexto de sábado, eu acho que fisicamente eu consigo colocar a questão física de maneira muito acentuada. O Lucas Silva, pra mim... Pro Lucas. Para o Lucas. Não, pro time. Mas não, eu tô falando, pra eu tô falando porque a gente levantou, achei que você ia citar alguma coisa referente ao Lucas e o Gabigol, que foi dois jogos mas citando o Lucas, uma partida péssima do Lucas. Armou vários contra-ataques. Eu teria sacado ele no intervalo e voltado com o Eduardo. Vários contra-ataques, sem um daquele time de proteção. Bolas atravessadas, erradas. Ele tava sempre um Uma décimo rotação atrasado, atrás. além do cara Pode que tava ser chegando. cansaço, né, Valu? Eu tenho... É complicado. Eu tenho pra mim que é o cansaço. Ele vem de uma sequência muito grande. muito grande. E o Lucas... E ele é muito exigido, E né? o Lucas, antes de começar... porque a gente tem que lembrar, até o Eduardo se torna uma opção de fato visível para segundo volante no Cruzeiro no jogo contra o CRB na Copa do Brasil aqui. Então, até ali... O Lucas foi esticando muito a corda ao lado do Lucas Romero, até de fato se olhar para o banco de reservas e se ver um jogador que pudesse entrar no lugar do Lucas Silva. Então eu acho que nesse aspecto de ontem, o Jardim até falou, né? O Cruzeiro joga contra o Atlético mais de 50 minutos no segundo tempo com um jogador a menos, com muitos fazendo esforço gigantesco. O Lucas Silva, o Romero, todo mundo o tem Christian, que se doar 10% a mais. Sim, o Christian, ele fala na zona mista, eu estava morto. Eu não aguentava mais, não era para o Christian sair ontem. Então são coisas assim, só para ficar bem claro, eu acho que na sequência de 4 jogos sem vencer, a questão física não foi necessariamente o fator mais preponderante. Mas sábado eu enxergo sim, que o Cruzeiro consegue fazer para mim 20, 25 minutos bons, de muita imposição técnica e física, não com aquela quantidade de oportunidades criadas. Mas o Cruzeiro, ele impõe um ritmo forte, só no lance do gol, né? O Arroio, antes de tocar pro Matheus Pereira, ele dá uma pedalada, dribla um marcador, o Matheus Pereira encosta, dá o passe para ele, ele dribla outro marcador e consegue achar o Christian dentro da área. Vitória importantíssima do Cruzeiro. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer nessa sequência de 9 jogos agora, né? Começou a contagem regressiva. O Jardim até colocou na coletiva se os repórteres, jornalistas sabiam a sequência do Cruzeiro. Nos 10 primeiros jogos do turno, o Cruzeiro soma 20 pontos. E agora nos 10 primeiros do retorno, o Cruzeiro soma 19. Nessa mesma sequência de jogos que o Cruzeiro vai fazer agora, pegando o jogo também contra o Fortaleza. Eu tenho também. O Cruzeiro fez 20 pontos em 30 possíveis. Vamos ver quantos pontos o Cruzeiro vai somar e se torna um resultado mais importantíssimo. É das vitórias mais importantes do Cruzeiro para mim no campeonato. Todos os times que estão olhando o Cruzeiro no binóculo venceram. Mas o valor... O Mirassol, desculpa. O Bahia e também Botafogo. o Botafogo. Então, se o Cruzeiro empata, vai a 54, ou perde, fica 53, o Mirassol estaria hoje a 1 ponto do Cruzeiro, com Botafogo e também o Bahia, imaginando. Eles podem chegar? Podem, mas o Cruzeiro voltou a colocar 10 pontos nesses times de novo e manteve os 4 pontos do Mirassol. Diga, Thiago. Não, então, eu acho que quando as pessoas fazem qualquer tipo de crítica em relação ao Cruzeiro, eu imagino que elas estejam falando mais em questão de desempenho, não? Porque, assim, se a gente pegar os números, o aproveitamento, e só os números friamente, cara, é algo muito similar, né? O Cruzeiro fez 20 pontos em 10 jogos, agora 19 em 10. Você. Eu acho que as críticas é o que as pessoas fazem talvez seja o desempenho. Sim. E eu entendo quem parte por esse lado e traz esse tipo de crítica.
Aliás, eu tendo a concordar em partes. Pode falar, Dani, Eu desculpa. acho que quando o Leonardo Jardim ele pontua ele mostra essa questão dos pontos que o Cruzeiro conquistou, não é para falar, a gente está entregando resultado. É para pontuar que eu acho que o Cruzeiro caiu de desempenho, mas os seus adversários também. Então, para mostrar que tá todo mundo cansado nesse final de ano, né? E o Cruzeiro, mesmo com esse déficit, né, de alguns jogadores estarem sofrendo por conta da questão física, né? Alguns já não são tão jovens, o Cruzeiro ainda está naquele mesmo patamar do primeiro turno. E tem um número também que é muito interessante, nos últimos 10 jogos do Cruzeiro pegando Copa do Brasil, são apenas uma derrota. É apenas uma derrota que foi pro Vasco de 2-0. E ele sabe que o Cruzeiro vai precisar de melhorar nessa sequência aí pelos jogos que tem. Acho que ele entende essa questão também do desempenho. Ele, aliás, é a primeira frase, né, da coletiva dele, ele falando mais transpiração e menos inspiração. O Cruzeiro que chegou apenas à sua 5ª vitória nas 16 que ele conquistou, tendo mais posse de bola do que seu adversário. Nas 2 vezes que venceu o Fortaleza, ele teve mais posse de bola, contra o Red Bull Bragantino no Mineirão, contra o Sport e contra o Juventude no Mineirão também. São as 5 vezes que o Cruzeiro, então, teve mais posse de bola do que seu adversário. Eu achei o Arroio o melhor jogador da partida, porque enquanto ele, principalmente no primeiro tempo... Sim, quando ele teve condições físicas, né, ele pegou e deitou. E é um cara ainda, né, Elton, que tá pegando o ritmo ali. O Fortaleza finalizou mais do que o Cruzeiro no geral, mas no alvo foi a mesma coisa, né, assim, foram 4 finalizações no gol também. O Fortaleza, ele era muito agudo, mas ele faltava ali um centroavante, né? Ele tava sem o Daverson, tava sem... Tinha mais gente suspensa também, né? Tinha. Uma legião O time de suspensos. do Fortaleza tinha 5 suspensos. Faltou um centroavante ali pra eles agora. Teve confusão no jogo do Vasco, Isso. né? Teve 2 jogadores O que o receberam Fortaleza apresentou cartão. contra o Cruzeiro, se ele repetir, eu acho que ele se salva. É difícil, né? Esses times Porque lá ele de baixo... entregou muito mesmo contra o Cruzeiro. Mas isso só Era não é o suficiente Vareiro para que quem tá tava lá lá. embaixo. Para quem tá lá embaixo, só isso não é suficiente. A gente vai falar muito sobre quem tá lá embaixo quando a gente Daqui for a falar do pouquinho, né? Atlético daqui a pouquinho. Então a gente explica um pouquinho sobre esses números, né? Porque a pontuação se torna muito escassa. Você pegar os últimos resultados aí do Fortaleza, você vai entender isso. Só passar um superchat aqui. O Gordão Deitão. Esse é bom, esse aparece. Gordão Deitão. Não tem pegadinha não, né? Não. Porque eu falo de novo, se tiver, não tem problema. Gordão Deitão. Gordão Deitão. Gostou do Léo Aragão? Ou você é maluco ou cego. Esse mão de pau tem 2 raquetes na mão. Espalma tudo. Sem falar que o gol do Atlético foi culpa dele. O gol do Atlético não foi culpa dele, não. A bola entrou em um lugar que mas só a o gente Dida respeita, assim, a tá gente cego respeita, nem Deitão. maluco, viu, Deitão? Mas, de verdade, eu acho que só o Dida pegaria aquela bola. A altura que ela foi, que ela ganha uma altura e depois ela cai no ângulo. Sim. Então, assim, não foi a questão de ir Ela reta. encosta na trave. Ela não foi reta, ela vai em curva e cai lá no ângulo. Ô, Deitão, menos. Calma, só. Calma. Ganhou. Respira. Mandou o superchat pra gente, valeu demais, mas, vamos lá. Segunda-feira, você ganhou, pô. Tá disputando o título. Tá disputando o título, respira, pô. O Aragão, claro que ele se ressente, eu sei que lance que ele tá falando, tem uma bicicleta Que ele ali. pega no canto. Eu acho que ele poderia ter pegado firme, assim, cara, mas ele tá sem ritmo, o Cássio vai voltar naturalmente pro jogo contra o Palmeiras, o Kaique e o Caio Jorge, né? A gente tem que lembrar, não vai sair o julgamento do Ainda Caio. não tem nada em pauta, né, no STJD. Então Nada, acho que... Não, eu tenho certeza que o Caio Jorge vai estar à disposição. Não tem tempo hábil. Não tem. vai É jogar. uma questão de não ter. Gente, não tem. Então, assim, igual eu falei semana passada, isso é um processo que não é moroso, mas, cara, ele demanda algumas partes. Cara. É um rito processual que demanda. A Procuradoria ofereceu uma denúncia. É basicamente o que acontece no direito de fato. A Procuradoria tem que oferecer uma denúncia. Depois que essa denúncia for aceita, ela tem que ser julgada, apreciada, e aí ele vai trazer pra gente o resultado. Então não tem tempo hábil para que o Caio Jorge desfalque o Cruzeiro contra o Palmeiras. Ele pode socar lá na frente. Depois, se houver levar isso em pauta,
que isso seja julgado, que isso seja oferecido como denúncia por parte da Procuradoria do STJD. E nesse momento mas não até o tem momento nada. não tem nada. Então, Não não chegou tem nada como. no STJD até o Não, momento. não. Então, só pra gente fechar o Cruzeiro, né? 16ª vitória no campeonato, a 11ª vitória como mandante. Cruzeiro tem, em termos de percentuais, salvo engano, em termos de percentual, é o mesmo percentual de aproveitamento do Flamengo em casa. Repetindo, né? Numa rodada onde o Mirassol venceu, onde o Botafogo venceu e onde o Bahia também venceu. O Cruzeiro permanece com 10 pontos para esses respectivos times, o Bahia e o Botafogo, e ali com os seus 4 pontos, ou seja, olhando apenas para os seus Faltando próximos... 9 rodadas para o Cruzeiro, Isso, né? 27 pontos em disputa. Ou seja, 9 rodadas em disputa para o Cruzeiro. Esses times teriam que tirar mais 1 ponto por rodada, uma média de 1 ponto por rodada. Então, assim, o Cruzeiro teria que entrar numa espiral para não conseguir ficar entre os 4 melhores. Como diria o professor Luxemburgo, né? Aprendi essa conta com ele. Para o Cruzeiro, na verdade, faltam 9, mas faltam 8, né? Porque como ele tem 4 pontos de diferença ali para o Mirassol, é menos uma rodada, né? Rodada. Mesmo. E assim, né? Queira ou não queira, pro objetivo principal que Que é foi a traçado Libertadores. isso. Mas olha só o que aconteceu nessa rodada, né? Com a derrota do Palmeiras pro Flamengo, os dois com 61 pontos, o Cruzeiro vencendo. O Cruzeiro tem possibilidade ainda de chegar mais perto do Palmeiras, que vai estar arrebentado, né, de Libertadores, de lá em cima em altitude jogar. Então, acaba que a rodada tem esse tempero ainda, né? Assim. Já que falamos do Mirassol, só dá uma moral pro Mirassol, Não, né? Que coisa. Que história fabulosa do Mirassol. Uma isso? folha, Da Libertadores. uma folha de 7,8, repetindo, uma folha de 7,8, tá brigando lá no alto. E só essa semana ele ganhou do Internacional e do São Paulo. Pensa isso na história. Eu fico pensando no meu Guarani de Divinópolis. Lá, pequenininho, Divinópolis. Clube minha do cidadezinha, interior. Clube do interior. Escondidinho lá. Eu chegar um dia e falar assim, em uma semana eu vi o Guarani de Divinópolis vencer o Internacional de Porto Alegre e o São Paulo. Esse time tá fazendo uma história fabulosa. Ô, Elton, você... Diga lá, E Gui. até uma curiosidade, nem Atlético nem Cruzeiro perderam pro Mirassol, né? É verdade. 2 empates e 2 Dois- vitórias. Raridade, porque Isso. muitos foram lá e, como diz Sim, o grande Thiago sim. Fernandes, principalmente vai lá, chilepe. Baita trabalho do Quem Paulinho, vai né? pra lá, Paulinho, toma ex-volante do Corinthians, do Barcelona, baita trabalho do Paulinho. Ele tá lá como diretor? como diretor. Vou falar, esse time do Mirassol, cara, assim, eu tava vendo a tabela, tá a 11 pontos do 7º colocado, que é o Fluminense. Se a gente pensar numa possibilidade de G8, que eu não acho bem provável, por exemplo, o Cruzeiro vencendo a Copa do Brasil, E o Flamengo ou ou Palmeiras vencendo a Libertadores, vira G8. E o Mirassol tem Virando algo... G8, o Mirassol já tá garantido. Tem Na algo do lado na dele que Libertadores ano que vem. os outros times não têm. Saúde. Mirassol completou contra o São Paulo, só para terminar esse momento Mirassol aqui no programa, 42 jogos, ou seja, é um time que tá vendendo saúde essa altura da temporada ainda e vai competir até o fim. Pessoal, a gente vai para mais um recadinho do HG e depois deste recado a gente vai falar a respeito